Sim. Sim. Tá bom, obrigada. Então, o nosso treinamento, nossa capacitação desse mês é sobre os direitos dos pacientes, então a gente vai trazer um pouquinho sobre o Estatuto do Paciente. A legislação e o Estatuto do Paciente, eles falam, além dos direitos, dos deveres também deles, mas essa capacitação ela é mais voltada para as aplicações dos direitos em si, na prática, e também a gente trouxe um pouquinho em relação aos impactos que esses direitos têm na assistência, que vai sempre de acordo com a segurança do paciente, que é o nosso foco principal. Então, a gente vai trazer um pouquinho sobre os principais fundamentos desse Estatuto dos Direitos dos Pacientes. Existem outros diversos fundamentos, mas eu trouxe os principais realmente porque não tem como nós debatermos uma legislação inteira, um estatuto inteiro. Além disso, a gente vai falar um pouco também sobre a aplicação desses direitos na prática da assistência e fazendo com que isso fortaleça a atuação ética, segura e humanizada, sempre centrada na pessoa, como eu havia falado antes, sempre visando a segurança do paciente. Então, para contextualizar, na verdade, já comentei um pouco em relação ao Estatuto do Paciente, ele é regido pela legislação 15.378 de 2026. Na verdade, essa legislação ela já existia antes, mas ela teve uma renovação nesse ano. Então, alguns artigos, algumas questões, principalmente os fundamentos, eles foram revisados e atualizados. Então, a gente considera aí como essa legislação, esse estatuto, de fato, né, um avanço da humanização da assistência, porque antigamente nós tínhamos um modelo onde era centrado no profissional, onde o profissional repassava para o paciente o tratamento, o plano terapêutico, e o paciente apenas fazia, apenas concordava, né? Então, a gente tinha aí um modelo mais centrado na doença em si, não tanto no paciente. Então, trazendo esse estatuto, ele vai de acordo com os princípios do SUS também, que é a integralização, a universalidade, a equidade, que traz atendimento justo, então, onde para ambos os lados, né, os pacientes têm direitos, os profissionais têm responsabilidades, então a gente vai falar um pouquinho sobre as questões principalmente onde a legislação ela reforça a humanização, ela reforça a transparência do dado e também a segurança, como eu havia mencionado, né, segurança do paciente. Além da lei que existe referente aos direitos dos pacientes, que eu mencionei que foi atualizada recentemente, nós temos outras bases legais e normativas também que estão relacionadas com os direitos do paciente. A gente sabe que saúde é constitucional, o SUS é constitucional, então os direitos dos pacientes estão previstos na Constituição. A gente tem aí do artigo 196 ao 200 que fala apenas sobre saúde, onde diz, inclusive, que saúde é um direito universal, um direito de todo cidadão. Então, de fato, a Constituição a gente considera aí como uma base legal também em relação aos direitos. Além disso, nós temos a Carta dos Direitos dos Usuários de Saúde, que é muito fácil acesso, ela é pelo Ministério da Saúde, então é só colocar no Google Carta dos Direitos dos Pacientes que vai aparecer o arquivo. É muito importante que a gente tenha na unidade, né, que a gente divulgue tanto para os pacientes quanto para os profissionais também, para que eles estejam cientes aí em relação aos direitos. Temos a Lei de Proteção de Dados também, que vai de acordo com o sigilo, que é um fundamento principal aí, um dos fundamentos principais em relação ao Estatuto dos Direitos do Paciente. Além disso, os estatutos específicos também, né, da pessoa idosa, criança e adolescente, pessoa com deficiência. Então, esses estatutos, eles precisam ser seguidos dentro da assistência de saúde também. Isso vai de acordo com o direito dos pacientes. E temos algumas RDCs da Anvisa também, assim como a de número 36, que trata sobre a segurança do paciente. Então, sempre que a gente fala de direito do paciente, a gente vai estar falando com toda certeza sobre a segurança desse paciente também. Gente, vou só pedir, antes de dar continuidade, uma licença para eu ver se tem alguém aguardando para entrar. Pronto. Então, aqui eu trouxe os 4 principais fundamentos em relação ao Estatuto do Paciente, do direito do paciente, na verdade, e eles servem aí para nortear toda a assistência de saúde.
Então, nós precisamos compreender que a assistência, ela precisa tratar o paciente com dignidade e autonomia. Então, nós precisamos fornecer a esse paciente o direito de escolha, né, o respeito às escolhas e às decisões sobre o próprio cuidado com o paciente. Isso se dá aí concomitantemente com a questão do consentimento informado. Então, o paciente ele tem o direito de se manifestar de acordo ou contra qualquer tipo de procedimento, de intervenção, desde que ele seja informado sobre todas as questões que envolvem esse procedimento. Então, aí se dá a questão do consentimento informado, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente e a fundo também. Além disso, temos como fundamento a privacidade e o sigilo, que vai de acordo com a lei que a gente viu de proteção dos dados, né? O paciente ele tem direito que as informações dele, tanto informações pessoais quanto informações de cunho aí de saúde, né, clínica, mental, se mantenham confidenciais a todo momento, né? Então, o paciente ele tem esse direito de proteção dessas informações. E também o direito de ser atendido com humanização e acolhimento. Isso é um direito dele e é uma responsabilidade do profissional. Então, ele precisa receber uma assistência empática, não discriminatória e centrada na pessoa, como eu havia falado em relação ao modelo antigo, que era centrado apenas na doença, né, no tratamento. Mas, de fato, a gente precisa sempre voltar o atendimento pensando que o paciente é mais um ser humano que precisa de cuidado e não apenas um número de prontuário ou um diagnóstico conciso de fato. Então, falando um pouquinho sobre o direito à informação, né, e a comunicação efetiva, o paciente ele possui direito de receber todas as informações sobre o quadro dele, sobre a clínica, sobre o tratamento. Essas informações elas precisam ser claras, acessíveis e compreensíveis. Então, não só sobre o quadro clínico, né, do diagnóstico, enfim, da doença, mas também sobre exames, sobre tratamento, sobre os riscos e terapias alternativas, terapias, na verdade, o paciente tem direito, né, de saber todas as opções de tratamento que ele tem, para que assim ele consiga decidir juntamente com o profissional a melhor escolha. Então, a comunicação efetiva, clara, concisa, ela é uma das principais estratégias para prevenção de evento adverso, de erros na assistência. E também é o foco principal em relação à segurança desse paciente. Quando eu me comunico de forma clara, de forma que todos compreendam, não só o paciente, mas os profissionais também que estão envolvidos no cuidado, o paciente ele fica muito mais protegido, né, muito mais seguro. Além disso, é importante que, na prática, a gente consiga adaptar a linguagem ao nível de compreensão do paciente, sem usar muitos termos técnicos, sem usar uma linguagem muito excessivamente, né, técnica, para que o paciente consiga compreender essas informações de maneira mais clara. Muitas vezes o paciente, quando a gente acaba utilizando termos técnicos, o paciente não entende, muitas vezes tem medo de questionar, não quer, enfim, ficar numa situação ali complicada, né, em relação ao entendimento, se sente envergonhado, e o tratamento ele não é compreensível para o paciente adere menos a esse tratamento, e a gente vai ter aí uma diminuição do sucesso, né, enfim, que é o nosso foco sempre, o sucesso do tratamento e a melhora do paciente. Em relação, gente, a consentimento livre e esclarecido, né, o consentimento informado, livre, esclarecido pelo profissional, ele é um dos pilares do Estatuto do Paciente também, e ele representa uma manifestação livre da vontade do paciente após receber todas as informações. Informações sobre o cuidado proposto, né? Então, aqui é de responsabilidade, na verdade, é dever do profissional repassar todas as informações referentes ao cuidado proposto, ao procedimento, ao fluxo, né, a todas as informações de fato pertinentes que envolvem aí o estado de saúde do paciente naquele momento. E após isso, após repassar todas as informações, tanto positivas quanto negativas, então os prós e os contras sempre,
o paciente ele tem que estar ciente de tudo que pode acontecer, né? Tendo aí como exemplo uma cirurgia. Então, se ele for fazer uma cirurgia, ele precisa entender quais são os benefícios daquele procedimento, quais são os malefícios e o que pode acontecer também. Até porque, gente, todo procedimento que a gente faz possui riscos, né? Não só na área da saúde, qualquer procedimento que a gente vai fazer fora também, vai no salão de beleza, enfim. Todo procedimento tem riscos e a gente precisa ser informado. Após o paciente receber essas informações, ele vai dar o aval de aceite ou não, e ele vai registrar isso em um documento, que nós chamamos de termo de consentimento livre e esclarecido. Então, esse documento, ele serve aí como respaldo judicial, né, uma segurança jurídica para o paciente, informando que, de fato, ele recebeu as informações, ele está aceitando, né, tudo que foi proposto, e principalmente para o profissional também, porque ali vai ser a comprovação de que as informações que estão descritas foram, de fato, repassadas. Além disso, a gente tem, com esse consentimento, o respeito à autonomia do paciente, que a gente falou lá no início. Então, o paciente, ele tem o direito de aceitar ou não algo para a sua própria vida, para a sua própria saúde. E isso reduz muito conflitos também futuramente. Em relação à privacidade, ao sigilo e à lei de proteção, né? A proteção das informações do paciente, ela é uma obrigação ética, legal e institucional. Então, essa questão, né, esse fundamento que é o sigilo, a privacidade, ele eu considero um dos mais importantes dentro dos direitos do cidadão como um todo, principalmente dentro de uma unidade de saúde. Então, aqui nós podemos nos complicar muito facilmente se a gente deixa alguma informação sair, né, daquele contexto em si, onde é permitido, no caso do prontuário, né, informações do paciente. Então, nós, como profissionais, não podemos, em hipótese alguma, expor esse paciente, né? De certa forma, deixar o paciente exposto a lugares, a outras pessoas, não expor casos do paciente também perto de outras pessoas, em locais inadequados, principalmente em locais com profissionais, né, que não fazem parte do cuidado daquele paciente em si. Não podemos também compartilhar nenhum tipo de informação desse paciente, tampouco se ele está internado, se ele está na unidade, o que ele vai fazer, quando que ele vai receber alta, muito menos por telefone. Então, a gente não pode compartilhar nenhum tipo de informação sem autorização prévia do paciente. Nesses casos, existe uma exceção, que é uma exceção que, por lei, é permitido, né, a questão da quebra do sigilo das informações, que é quando o paciente corre riscos, né, de atentar sobre a própria vida. Então, o paciente que tenha indícios fortíssimos, clínicos, visíveis, naquele momento de tentativa de suicídio, é um paciente que está sozinho, então, nós precisamos, sim, fazer a quebra do sigilo, entrar em contato com a família, passar as informações sobre o que está acontecendo, enfim, a família, acompanhante, seja quem for. Nesses casos, a lei permite, mas, fora isso, é um assunto que precisa ser conversado com muita cautela, né? São casos realmente que precisam ser avaliados, todas as situações, todos os contextos, e agir sempre em prol aí, né, da lógica, né, em prol do bom senso, né, que pode se dizer. Mas, por via de regra, nós somos proibidos de quebrar, então, esse sigilo. A quebra desse sigilo, gente, pode gerar responsabilização ética, civil e administrativa. Então, cada profissão, cada categoria profissional possui um conselho que rege, e cada um precisa estar a par sobre o seu código de ética. Mas, a princípio, eu sei do código de ética da minha profissão, né, e lá diz que definitivamente somos proibidos, é uma das proibições, né, quebra de sigilo, a conversa de paciente com identificação para outro profissional. Então, isso pode gerar, sim, processos éticos, inclusive cassação, perda do direito de exercer a profissão, né, e também, judicialmente,
uma questão bem complicada para a instituição em si. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado em relação ao sigilo. A privacidade também. A participação do paciente no plano terapêutico vai de acordo com o consentimento livre e esclarecido, com a autonomia desse paciente, com a comunicação efetiva. Então, tudo isso acaba englobando a participação, de fato, do paciente no tratamento dele mesmo. Antigamente, então, a gente tinha aquele modelo centrado na doença em si, mas atualmente a gente centra sempre no paciente. Nós sabemos que existem diversos condicionantes e determinantes de saúde, então a saúde ela não significa apenas a ausência de doença, né? Nós temos o contexto ambiental em que o paciente vive, social, nós temos questões financeiras que podem envolver e comprometer saúde, questões de lazer, questões de trabalho, então tudo isso vai interferir na saúde em si. E nada mais justo, e ninguém é melhor para informar sobre isso do que o próprio paciente. Então, muitas vezes, o profissional acaba implementando um plano terapêutico, né, orientando o paciente sobre algum tratamento, que, em relação às questões que eu acabei de falar de vida do paciente, não vai de acordo. Então, o paciente ele não consegue seguir, muitas vezes, o tratamento, justamente por todas essas questões sociais e financeiras, enfim, que envolve a saúde dele. Então, ele precisa dar a opinião também se aquilo vai funcionar, se aquilo vai fazer sentido, se ele vai conseguir seguir. E também é importante a gente envolver, né, incluir a família nesse plano terapêutico quando o paciente autoriza, obviamente, porque a família ela vai fazer parte desse cuidado e vai fazer com que melhore essa adesão do tratamento, do plano terapêutico do paciente. Então, quando o paciente ele compreende, né, e ele participa das decisões do tratamento dele, ele adere muito melhor. Isso é comprovado, né? Tem evidência científica. Então, vale a pena a gente sempre trazer o paciente e a família nas decisões em si, né? É óbvio, gente, que nós precisamos levar em consideração a vontade do paciente, né? As decisões do paciente, mas nós, como profissionais da saúde em si, que estamos fazendo parte do cuidado do paciente, nós temos a obrigação e a responsabilidade também de orientar a melhor terapia, o melhor tratamento, e isso tudo não é opinião, né? Aqui, nesse caso, a opinião é do paciente. Do profissional, é decisão embasada cientificamente, com evidência. Então, o paciente ele não tem o conhecimento, né? Muitas vezes ele não tem o conhecimento em si, teórico, para entender que aquele seria o melhor tratamento. Então, o profissional precisa respeitar, obviamente, mas precisa comunicar, talvez, que não tem outra alternativa, que né, a terapia precisa ser seguida desta forma. E aí o paciente, obviamente, ele precisa compreender isso e aceitar ou não. Até porque eu sempre falo que a saúde do paciente, do usuário, ela é 50% de responsabilidade nossa, dos profissionais de saúde, e 50% de responsabilidade do paciente. Então, nós não podemos assumir toda a responsabilidade frente à saúde dele. Ele precisa aceitar o que foi proposto a partir das informações, né? Ele vai colaborar com as decisões, obviamente, mas ele precisa entender também que se ele negar algum tipo de tratamento após receber as informações, ele vai ter também que arcar com as consequências das próprias decisões, porque a responsabilidade também é dele. Até aqui tudo bem, gente? Alguma dúvida? Tudo certo? Por enquanto, tudo ok. Tá bom, obrigada. Então, falando um pouquinho sobre os direitos dos pacientes que estão em um grupo mais vulnerável, que a gente chama, né, de vulnerabilidade social, vulnerabilidade, enfim, que necessitam de uma proteção adicional, né? A gente tem um princípio do SUS, que é um princípio básico, que é a equidade, eu acredito que todos vocês já ouviram falar.
A equidade é quando nós fornecemos um tratamento assistencial para um indivíduo, um usuário, de acordo com a justiça, né? Então, quando o paciente precisa de mais, o profissional da saúde ele precisa entregar mais. Então, nós não podemos tratar todo mundo de uma forma igual, porque cada um tem suas necessidades, suas especificidades em relação à saúde. Então, aqui, o princípio da equidade, ele entra muito forte nessas questões de grupos vulneráveis. Que grupos vulneráveis são esses? Crianças, idosos, pessoas com deficiências, pacientes com limitações cognitivas, indivíduos em situações de fragilidade social, então, indivíduos muitas vezes em situação de rua. Então, esse grupo social, né, esse grupo de pessoas que são mais vulneráveis, eles vão precisar de uma atenção especial, de uma atenção diferenciada, porque justamente existe essa necessidade, né? Não é algo que é dado porque eles são diferentes, entre aspas, mas é fornecida essa assistência porque eles necessitam dessa assistência. Então, é realmente implementar o princípio de equidade no atendimento desses pacientes. Então, a assistência, ela deve considerar para esses grupos, na verdade, para todos, né? Aspectos físicos, emocionais, sociais, culturais, todas aquelas questões dos determinantes e condicionantes de saúde. E aí sim a gente vai fornecer a melhor assistência e o melhor tratamento, né? Então, é direito dos pacientes, crianças, idosos, pacientes mais vulneráveis, a garantia de acompanhante, né? É assegurado por lei, então, em internações, em procedimentos, dentro das unidades de saúde. É importante, nesse caso, gente, nós, como profissionais de saúde, orientarmos de forma clara a responsabilidade do acompanhante, para o acompanhante. Porque o acompanhante ele tem que entender as suas obrigações estando junto com o paciente, entender o porquê dele estar ali, que ele está ali realmente para acompanhar, para auxiliar no processo, no cuidado. Então, cabe a nós profissionais fazer a orientação adequada para que esse acompanhante ele consiga ser positivo, né, para o paciente, para o cuidado, para o processo como um todo. A gente tem também, na verdade, os pacientes, né, em situação mais vulnerável, eles têm direito à comunicação acessível. Todos têm direito, na verdade. Mas aqui a gente traz em relação a grupo de vulneráveis, porque existem pessoas com limitações, né, de linguagem, acessibilidade, enfim. E nós, como profissionais, precisamos nos adaptar a isso. Então, podemos atender pacientes surdos, cegos, com alguma dificuldade de mobilidade, né, usuários de cadeira de roda. Então, esses pacientes, eles precisam tanto de uma comunicação acessível, quanto de um atendimento mais acessível também. Então, é da responsabilidade do profissional se adaptar a isso. E a proteção contra a violência também faz parte principal aí dos direitos desses pacientes, mas os pacientes como um todo também. Só que a gente trouxe nessa parte de grupo vulnerável porque crianças, idosos, pessoas com deficiência, são pessoas que muitas vezes dependem de outros para os cuidados básicos da sua vida. Então, é nesses casos realmente onde acontece o maior número de problemas em relação à negligência, abuso, discriminação, enfim, entre outros. Então, nós profissionais precisamos estar de salvaguarda, precisamos estar alerta a qualquer tipo de indício de violência. Aqui não entra como vulnerável, mas a gente considera que também seja as mulheres como um todo, porque a gente sabe o índice de violência contra a mulher no nosso país é altíssimo e infelizmente está aumentando cada vez mais. Então, as mulheres, elas também precisam desse olhar mais atencioso do profissional da saúde, né? Então, precisamos sempre tentar compreender o que está acontecendo, e a partir do momento que houver qualquer suspeita de violência, seja ela qual for, nós precisamos entrar com algum plano de ação imediato, para alguma investigação, enfim, conforme os protocolos aí institucionais, para que a gente consiga auxiliar da melhor forma.
E aí, gente, falei um pouquinho sobre os direitos, né, sobre os principais fundamentos que o Estatuto traz em relação aos direitos do paciente, e tudo isso que eu comentei, tudo isso que a gente comentou, ele vai de acordo com a segurança do paciente. Quando eu presto uma assistência segura, eu estou garantindo, na verdade é o contrário, quando eu garanto os direitos dos pacientes, eu garanto o cumprimento daquela cultura de segurança em si, né? Porque quando eu falo de segurança, que é consecutivamente falar de qualidade assistencial também, eu estou falando de procedimentos que envolvem o direito que o paciente tem, de fato. Então, protocolos assistenciais, comunicação efetiva, identificação correta do paciente, prevenção de infecção, uso seguro de medicamento, prevenção de evento adverso. Então, quando eu tenho protocolos bem implementados, quando eu tenho essa questão da prática, né, cultural de segurança, eu tenho menos erros. Quando eu tenho menos erros, eu tenho mais segurança do paciente. Quando eu tenho mais segurança do paciente, eu tenho melhora na qualidade da minha unidade como um todo. Então, quando o paciente também ele é incluído no cuidado e recebe as informações claras, como eu falei antes, há uma maior adesão às medidas de segurança e também redução de riscos e falhas, porque o paciente vai saber o seu tratamento, vai saber do que está acontecendo e vai conseguir opinar e cortar se houver algum tipo de near miss, né, que é aquele quase erro. Então, às vezes, o paciente ele identifica também, porque ele está por dentro do próprio tratamento. Então, gente, o paciente informado, ele participa mais do cuidado. A comunicação efetiva, ela reduz falhas assistenciais. A gente reduz muita coisa com a comunicação efetiva e a gente aumenta muito drasticamente a segurança do paciente quando a gente se comunica de maneira clara, de maneira objetiva e responsável, tanto com o paciente quanto com outros profissionais. E também fortalece os direitos, né, de humanização, fortalece a qualidade, então fortalece os direitos dos pacientes. E a segurança também, ela vai depender dessa cultura institucional, é claro, de implementar, de fato, todas essas questões que envolvem manter a segurança dentro do atendimento. A humanização, ela faz parte do direito dos pacientes, e ela também faz parte do dever do profissional, né? Quando a gente fala de humanização, pode parecer um pouco clichê, né? E eu acho que é um assunto bem complexo de trabalhar, porque nós atendemos seres humanos em situações muito frágeis, né? Em situações de problemas de saúde, que ninguém gostaria de estar naquele lugar. Mas nós também somos seres humanos, né? O profissional de saúde não é uma máquina, então ele tem sentimentos, ele tem emoções, ele tem cansaço, rotina exaustiva, ele tem problemas em casa, familiares. Então, é complexo falar para um profissional da saúde, que também é ser humano, que ele precisa a todo momento atender o paciente com humanização. E o que acontece quando o profissional ele recebe, né, essa informação de que precisa prestar assistência humanizada? Ele pensa, no primeiro momento, que ele precisa sorrir para todo mundo, que ele precisa abraçar todo mundo, que ele precisa ser carinhoso, que ele precisa estar sempre alegre, e na verdade não é isso, né? Nós precisamos informar o que é de fato humanização. Humanização não significa que eu não depende da estrutura física, que eu vou estar bem o tempo todo, que eu vou estar feliz o tempo todo, que eu tenho que ser amável o tempo todo. Significa apenas uma postura ética profissional naquele momento. Então, eu trouxe até 3 exemplos que a gente pode, se a gente implementar na nossa assistência, a gente já vai estar realizando e prestando um cuidado de acordo com a humanização. A escuta ativa, então você estar presente no atendimento e ouvir o paciente com atenção, valorizando o relato dele. Isso significa humanização. Significa você atender, mesmo que seja rápido, a gente sabe que muitos atendimentos precisam ser feitos mais rápidos, para dar sequência no fluxo, é muito paciente, é muita demanda, eu preciso dar conta de uma forma rápida, mas mesmo que seja rápido, 1 minuto que seja, você precisa estar presente no atendimento.
Por mais que seja difícil, né, as questões de humanização, nós escolhemos essa profissão. Então, é nosso dever seguir o que é, de fato, né, necessário naquele momento. E a escutativa, ela é necessária. Então, o paciente, ele precisa compreender que você está ali com ele, e entendendo o que ele está falando e compreendendo de maneira respeitosa. Outra questão que envolve humanização é a comunicação empática. Então, quando você transmitir informações para o paciente, que seja com sensibilidade, com clareza, com respeito ao momento do paciente. Então, mais uma vez, eu repito, eu não preciso ser simpático, sorrir, abraçar. Eu preciso ter respeito pelo aquele paciente, pela situação em que ele está vivenciando. Empatia, na verdade, né? Então, muitas vezes a gente sabe que existe questões de informações que são repassadas para paciente de maneira corriqueira, rotineira, e para o profissional é mais um de tantos, mas para o paciente, às vezes, é a primeira vez que ele recebeu aquela informação. Então, eu já vi, inclusive, diagnósticos de doenças graves, como câncer, por exemplo. Você está com câncer, aí vai vir segunda-feira para começar o tratamento, tchau. Então, não é assim que funciona, né? Isso não é um atendimento humanizado. Então, eu tenho que entender que, muitas vezes, para aquele paciente, é a primeira vez, é assustador, pode ser que ele esteja com medo, então, vai aí a minha responsabilidade como profissional ter essa sensibilidade e respeito também. E sempre, gente, preservar a dignidade do paciente, respeito ao sofrimento, à privacidade, à individualidade durante todos os procedimentos, mesmo que o paciente esteja inconsciente, mesmo que o paciente não esteja enfim, não esteja consciente naquele momento sobre a situação em si, né? Não podemos expor o paciente, temos que tomar cuidado em relação à exposição física e emocional. Às vezes atendemos pacientes insultos, que não estão ali presentes naquele momento, raciocinando de maneira assertiva ali, né, no momento. Então, sempre tentar colocar esse paciente o mais reservado possível para realizar o atendimento. Fazendo tudo isso, a gente já tem uma assistência humanizada. E aí, para finalizar, eu trouxe algumas responsabilidades, tanto dos profissionais, que a gente já acabou